Fala, estudante! Meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E neste vídeo nós estamos no capítulo 2 do livro Introdução à Economia, falando da parte do economista como conselheiro de políticas. Então a gente vai debater nesse vídeo essas relações entre economia e política. Então já se inscreve no canal e deixa aí nos comentários qual que é a sua faculdade. Então, a questão que o Mankell nos coloca é que existem dois momentos de atuação do economista. Um momento mais técnico e um momento mais de opinião. E aí ele separa em duas partes, né? Então ele diz que quando o economista tenta explicar o mundo baseado em fatos, ele está atuando como um cientista, como um método científico. Agora, quando ele tenta ajudar a melhorar uma situação, ele está atuando como um conselheiro político, porque ele está atuando de uma maneira como ele acha que deve ser, partindo daquelas informações que ele tem da ciência economia. Então ele está, depois da constatação, vendo o que fazer. Isso seria um economista trabalhando como conselheiro político. E aí existem dois termos que aparecem: análise positiva e análise normativa. A análise positiva ela está relacionada a essa parte da ciência e a análise normativa está mais relacionada a essa parte da opinião. Então, vamos lá. Declarações positivas, segundo Mankell, são declarações que tentam descrever o mundo como ele é. Então, é uma constatação, é um fato, é uma técnica e ela pode ser julgada com fatos e dados. Então, é realmente uma questão científica, que você pode debater com critérios técnicos e objetivos, sem levar em consideração juízos de valor. Agora, quando a gente fala de declarações normativas, segundo Mankell, essas declarações são as que tentam prescrever como o mundo deveria ser. Então, muitos economistas estão envolvidos nas questões econômicas e políticas, e eles têm as suas crenças de como o mundo deveria ser e como eles podem usar a economia para melhorar o mundo. E por isso, essas declarações normativas normalmente são um argumento onde a pessoa está tentando convencer de algo e ela é carregada de opinião. Então é uma avaliação com fatos, mas que além dos dados, se utilizam os valores. Então depende do filtro de valores da pessoa que está analisando e falando, e ela vai, a partir da sua ótica e seus conhecimentos positivos, baseado em fatos, declarar declarações normativas. Então, quando os economistas estão fazendo declarações normativas, você tem que se atentar que eles estão atuando como políticos, como consultores de políticas e não como cientistas. Então, é muito importante que você consiga separar esses dois mundos. Saber quando está tendo uma declaração positiva, que é um fato, e quando que é uma declaração normativa, que é um argumento, é o que ele acha que deveria ser. Porque se você não entende isso, você acaba misturando os dois, e aí você fala assim, pô, será que eu confio ou não confio naquele cara? Né? E às vezes não é essa a questão é de quando ele está falando fatos e de quando ele está falando um argumento do que ele acredita. E aí, aqui tem um excerto do livro que é da parte Economistas em Washington. E abro aspas sobre os economistas assessorando o presidente. Então, aspas. As ideias dos economistas e dos filósofos políticos, tanto quando eles estão certos como quando eles estão errados, são mais poderosas do que geralmente se entende. Na verdade, o mundo é gerido por pouca coisa a mais. Homens práticos que acreditam ser isentos de influências intelectuais são geralmente escravos de algum economista defunto. Os loucos em posições de comando, que ouvem vozes no ar, destilam seu frenesi a partir de algum escriba acadêmico de poucos anos atrás. Então, o que está sendo defendido aqui? É que as políticas públicas, elas têm um fortíssimo impacto na sociedade, porque qualquer coisinha que você faz estando dentro do governo, você está atuando na vida de milhões de pessoas. Então, um erro conceitual dentro de alguma política pública, um viés, alguma coisa mal feita ou feita errada de propósito, ela vai impactar muito mais do que parece. Então, tanto para o bem quanto para o mal, a gente tem que ter a consciência de que as questões econômicas, as políticas econômicas, elas influenciam sim e muito como se vive a nossa sociedade. E aí, o que ele defende é que, assim, não é que o cara tem ideias próprias, assim, normalmente a pessoa pega um conjunto de ideias de alguns escritores e começa a defendê-las, né? Então, às vezes é um cara que já está até ultrapassado, mas que a pessoa tem aquela crença, né? Porque
E a gente tem que pensar que o governante, normalmente ele não é uma pessoa técnica, assim, não tem como o cara manjar de tudo. Normalmente ele é eleito por popularidade ou por alguma questão assim, e dificilmente ele é eleito estritamente por critérios técnicos, e se fosse, não necessariamente ele ia entender de tudo, né? Então, assim, é uma fragilidade do nosso sistema que muitas vezes tá um cara lá meio nada a ver tomando decisões muitíssimo importantes. Então a gente tem que ter essa consciência de que quem a gente está levando para lá tem um poder de afetar tanto positivamente quanto negativamente as nossas vidas como um todo. E aí, vamos falar um pouco dessa questão economia versus políticas. Por que nem sempre os conselhos dos economistas eles são seguidos? Porque uma coisa é a questão técnica da economia, outra coisa é como você vai aplicar. E como você vai aplicar depende de política. Então não é só o executivo chegar lá e falar, ah, não, vai ser assim a partir de agora. Ele depende do convencimento da sociedade, ele depende de tudo isso. Então vamos dar um exemplo, por exemplo. A gasolina tem subido muito. O que o governador de Minas Gerais ele disse recentemente? Ele disse que isso pode custar a eleição dele, mas que ele vai fazer o certo. E qual que é o certo, segundo ele? Deixar os preços variarem de acordo com o mercado. E de fato ele está certo. Por quê? Porque se a gente tira o estímulo do preço, a informação preço da economia, a gente desloca, distorce as questões de oferta e demanda para locais que não necessariamente são equilíbrio de mercado. Então, a afirmação dele de que ele está fazendo certo em detrimento de sua eleição é bastante interessante, porque ele entende que se ele tabelar preço, por exemplo, ele pode gerar um mal muito grande para a economia como um todo. Embora isso, em um primeiro momento, pode ser algo que o reeleja, que seja uma medida populista. Então, nem sempre o consenso da sociedade é o que é melhor para todo mundo. Então, por isso que às vezes alguém está fazendo uma coisa correta, mas a sociedade como um todo ela está sendo contra. Então, quando a gente fala de reforma da Previdência, por exemplo, se você olhar por questões matemáticas, se você não fizer a reforma da Previdência, vai dar merda, vai quebrar. E aí, depois, ninguém vai ter Previdência. Por outro lado, se você entende que isso precisa ser feito e começa a fazer, talvez seja um pouco melhor. Mas se você é inscrito nesse canal, você sabe que a gente não deve se preocupar com a previdência do governo. A gente está aqui para fazer a nossa própria previdência. Então, se você está vendo esse vídeo por conta do estudo de economia, introdução à economia, assista aos vídeos sobre investimento também, que você vai achar bastante interessante e que isso pode realmente impactar muito a sua vida no futuro, para você não depender da aposentadoria do governo para sobreviver. Mas voltando, então, o que é importante é que a sociedade tem seus conceitos que não necessariamente são técnicos, são questões políticas. Então, o tomador de decisão ele tem que entender tanto como explicar suas ideias, quanto como entender de fato o que precisa ser feito. Porque uma coisa é você saber o que precisa ser feito, outra coisa é você transmitir para a sociedade e explicar, fazer com que ela entenda e te dê o apoio do que precisa ser feito. Então, é mais ou menos por aí. Então a tarefa do economista é, primeiro, identificar a tarefa correta e depois explicar para a população, porque se ele não explica, e às vezes é uma questão contra-intuitiva, vai acontecer que a população vai ter uma recusa daquela oferta de ação do economista e, por consequência, o seu projeto, sua política pública não vai funcionar. Então, essa questão eleitoral ela pode funcionar tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que a gente tem que valorizar os nossos votos e fazer o melhor uso pensando no benefício total, coletivo da nossa nação, do nosso Brasil. Então, a mensagem que o Mankiw deixa nesse pedaço do capítulo é que o trabalho dos economistas é só uma parcela do todo. É só a pontinha do iceberg. Depois disso tem muito mais coisa para ser feita. Então, deixa aí como exercício nos comentários um momento em que um político ou um economista teve uma declaração positiva e um momento em que ele fez uma declaração normativa e aponte as diferenças entre essas declarações. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal.